Bom dia para todos. A gente vai aqui, daqui um minutinho, começar a nossa conversa aqui com a Andrea Junta. É, Essa live, ela faz parte desse projeto Iberê Camargo Fio de Ariadne, que era uma exposição que a gente teria inaugurado em abril na Fundação Iberê Camargo, que inauguraremos ainda, tá? E a gente vai conversar com a Andrea Junta, que é a curadora da Bienal do Mercosul, porque, na verdade, a gente... deixa eu ver aqui se a Andrea já apareceu aqui. Estou procurando aqui a Andrea. Vocês sabem que sempre tem aquele momento, né? Estresse, né? Estranho, porque eu não estou vendo a Andrea. Ela está me mandando aqui uma mensagem pela internet. Vamos ver o que ela diz. Vocês sabem que é aquele momento estresse, né? Estou em Instagram, pero não tenho quase para conectar-me com vocês. Peraí, vamos ver aqui se eu consigo enxergar a Andrea. Andrea Dalólio, Malu. Eu estou vendo aqui os amigos, o Alexandre, mas não estou conseguindo enxergar a Andrea Junta. Vamos ver aqui. Bom, eu vou pedir para o Gustavo, que está aqui nos acompanhando, para o Gustavo tentar, então, falar com ela para ver se a gente consegue conectar de algum jeito aqui, tá? Bom, eu vou contando para vocês aqui a história, enquanto a gente faz essa conexão aqui, que é o seguinte, o Iberê Camargo, ele produziu tapeçarias e produziu cerâmicas. Essas tapeçarias e cerâmicas que ele produziu foram todas produzidas por mulheres. Quer dizer, na verdade, as tapeçarias ele trabalhou em conjunto com uma pessoa que produzia, que era a Magalhães, e esse trabalho dela era um trabalho de recriação, não era um trabalho de simplesmente de execução, era um trabalho de recriação, porque ela realmente reinterpretava o trabalho que o Iberê propunha, tá? Eu não estou enxergando a Andrea, não. Ela está aqui dizendo que vai entrar, mas ainda não estou enxergando a Andrea aqui, não. Estou enxergando outras Andreas. A Andrea Dalólio, de Fortaleza. Achei a Andrea. Oba! Vamos ver aqui se ela consegue entrar agora. Estamos aguardando a Andrea entrar. Não entrou. É sempre aquele momento estresse, né? Vamos ver aqui de novo. Tentar outra vez. Está aparecendo aqui que está aguardando ela entrar, conectando. Aleluia! Olá! Sempre, Oi, tem, sempre, sempre temos aquele momento estresse, né? Antes da gente, nós que não somos da era digital, né? Estamos todas sofrendo muito para nos adaptarmos, né? Nessa mudança. se você me escuta? Sim, estamos escutando. Fala um pouquinho mais para a gente poder te ouvir. Sim, eu estava procurando, mas eu não uso Instagram, então é uma mídia que não é muito familiar para mim. Ei, nós estamos todos tendo que nos adaptar a coisas que não somos familiares, né? Está Sim. difícil, mas estamos chegando lá. Eu queria começar a conversa com vocês contando o seguinte,
que quando eu fui convidada para fazer a curadoria dessa exposição das tapeçarias e das cerâmicas do Iberê, já havia uma ideia da Fundação Iberê Camargo de fazer isso linkado com a Bienal do Mercosul, porque a Andréa Junta propôs para a Bienal do Mercosul um tema que se chama Femininos, no plural, Visualidades, Ações e Afetos. E a gente, então, achou que isso se conectaria muito bem, porque os trabalhos de tapeçaria e os trabalhos de cerâmica envolviam mulheres. Mas eu fiquei, Andréa, muito contente e muito impressionada pelo fato de você ter a ousadia de usar a palavra afetos. E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso, porque eu sinto que hoje falta afeto na nossa área. Sobra intelectualidade e falta afeto. Bem, muito obrigada pelo convite da Fundação, pelo trabalho também que nós fizemos nos últimos meses. Desafortunadamente, não vai poder, por agora, ser visitado pelos públicos, não? A exibição que nós tínhamos planejada para o espaço da Fundação Iberê Camargo. Você fala dos afetos e, sim, é uma palavra que foi incluída no título da Bienal, que tem que ver com uma linha de trabalho muito vinculada com os feminismos, não? Que é a teoria dos afetos. Não somente nós consideramos até agora conceitos mais vinculados como mental, o processo mental da arte, não? O processo do linguagem da arte também. Eu vou falar espanhol. Vinculado Sí, com sí. o lenguaje vinculado con el lenguaje del arte. Y la teoría de los afectos es un campo de conocimiento también. Entonces, para nosotros esa palabra introducía justamente la comunicación también en primera persona, que con los trabajos de performance en los que la obra sucede frente al espectador y en relación con el espectador se tornaban sumamente importantes. Entonces, afectos tiene que ver también con ese conocimiento que se produce en el momento en el que las obras entran en contacto con nosotros, ¿no? Es decir, que no necesariamente estamos procesándolas a través de teorías o de lenguajes artísticos, sino a través de nuestra sensibilidad, y en ese contacto sensible, inmediato con las obras, entran en juego los afectos, nuestras memorias del cuerpo, nuestras memorias de vidas vividas y todo lo que sucede en la obra. Entonces, la palabra afectos involucra eso, ¿no? Una relación vis a vis, estar juntos con la obra, y también todo el conocimiento que proviene de los afectos, que como tú bien dices, bueno, en las interpretaciones del arte contemporáneo se buscan mucho más herramientas analíticas que instrumentos que permitan dar visibilidad a las tramas afectivas involucradas en el arte, ¿no? Entonces, y bueno, obviamente con la pandemia la palabra tomó una preeminencia nueva. Isso era uma outra coisa que eu vi você numa entrevista que você fez com o presidente da Bienal, e que você chamava atenção para o fato de como hoje, com a pandemia, como de repente essa palavra afetos tomou uma outra dimensão, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho disso também para a gente aqui, para o público, que é um pouco assim, misturado de gente de vários lugares do Brasil. A gente está com gente aqui de Fortaleza, de vários lugares do Rio de Janeiro, da Suíça. Está sendo bem interessante. Bueno, la palabra afecto fue introducida en este sentido del que hablábamos, pero claro, cuando se produce el comienzo, digamos, de este corte de actividades global, ¿no? Porque no es una suspensión de las actividades que involucra a una ciudad o a un continente o a un país, es un corte global. Los museos del mundo se han cerrado.
la pregunta era, bueno, ¿cómo nos vinculamos con los artistas, las artistas, les artistas de la Bienal? ¿Dónde están en este momento? ¿Cuál es su Uhum. situación? Eh, entonces, bueno, en primer lugar, dirigir una carta a los artistas bueno, expresar esto, ¿no? Una comunicación afectiva, ya no práctica, porque no teníamos ningún plan en ese momento, Sim, pero... sim, ficou tudo confuso, tudo sem saber, porque é uma incógnita, né? Não sabemos o que vai acontecer, né? Y bueno, y entonces algunas artistas respondían y ahí empezamos a proponer grabar un pequeño video con el celular desde donde cada una estaba y eso realmente fue como una cercanía muy grande la que produjo, ¿no? Porque ver a un artista que está trabajando en su casa o no trabajando, o trabajando, digamos, en el cuidado de su familia, de sus personas queridas, trajo este archivo de afectos eh, expresados en el momento mismo, ¿no? En Uhum. esta también. Entonces, creo que ahí se activó mucho más la palabra afectos, ¿no? Es decir, cómo É, estamos junto a los otros, cerca de los otros, también cómo nos observamos a nosotros mismos, ¿no? Porque sim, en parece que ficou uma coisa um pouco, apesar de estarmos separados, de uma certa forma estamos nos olhando mais nos olhos, né? Através da tela, mas estamos nos olhando um pouco mais nos olhos, né? sí, Eu, eu queria que você contasse para a gente, Andréa, é assim, quando a gente resolveu fazer a exposição da Fundação Iberê Camargo com as tapeçarias do Iberê, já havia essa consciência na Fundação Iberê Camargo dessa importância do feminino, daí essa ideia desse link com a Bienal. Mas quando eu comecei a trabalhar, eu fiquei pensando na ideia de aumentar essa parte, de tornar visível essa participação feminina ao longo da vida do Iberê. E juntamente com o Gustavo Possamay, que é o meu curador assistente, que é uma pessoa maravilhosa, que trabalha assim inacreditavelmente bem, então, juntamente com o Gustavo, a gente começou então a mapear essas mulheres ao longo da vida do Iberê. E aí eu me dei conta de uma coisa que você fala reiteradamente, que é a invisibilidade feminina. Porque conforme eu fui buscando informações sobre essas mulheres, porque a gente fez uma linha do tempo, colocando todas as pessoas com depoimentos das que estão vivas, depoimentos escritos das que estão falecidas e tal, eu fui me dando conta, assim, realmente das suas palavras quando você fez a Mulheres Radicais aqui na Pinacoteca, em São Paulo, né, que era uma exposição já internacional, mas aí você falando, acentuando muito essa questão da invisibilidade feminina. Eu queria que você falasse um pouquinho, você, sobre isso. bueno, Mujeres Radicales es una exhibición en la que investigamos durante muchos años con distintos instrumentos la pregunta por qué las artistas mujeres no están representadas en la historia del arte en la misma, digamos, dimensión que los artistas varones, ¿no? Y bueno, fue todo un trabajo de investigación sobre obras, acervos de museos que tienen muchas oportunidades, obras de artistas que no exponen o que están en muy malas condiciones de conservación, es decir, hay una falta de cuidado también, ¿no? Y una resistencia por parte de los museos de realmente exponer esos acervos, ¿no? Uhum. Entonces, bueno, esa ausencia fue, fue un punto de partida fundamental, ¿no? Claro. En la exposición y también en la Bienal. Si bien en la Bienal también abrimos las preguntas más allá, ¿no?
de la presencia, ausencia de mujeres, que es una, Uhum. ¿no? Es decir, ¿qué es lo femenino? Por eso usamos la palabra femeninos más que mujeres, porque femenino es una palabra que se Aumenta descalza, o campo. Uhum. claro, de los cuerpos biológicos. Ahora bien, en la obra de Iberé, digamos, las mujeres han sido representadas muchas veces. Para mí fue una experiencia maravillosa visitar la reserva de la fundación junto con Gustavo, ver el trabajo que ustedes han hecho en el cuidado, clasificación, eh, integración de una É biblioteca, de una incrível. bibliografía. O sea, es un trabajo ejemplar el que han hecho, el que están haciendo, ¿no? En la fundación. Pero cuando surgió la propuesta de exponer sus tapices y sus cerámicas, en cuya factura, en cuyo hacer están involucradas tantas mujeres artistas, bueno, ahí creo que el diálogo con el proyecto de la Bienal se hizo mucho más intenso, ¿no? Uhum. Y bueno, y el problema siempre es, bueno, cómo estas mujeres que hacían las cerámicas, que hacían los tejidos, que eran una transposición de pinturas o bocetos Claro, de, claro. al textil, cómo estas mujeres aparecían. Y bueno, como tú bien has mencionado, es una trama de mujeres que fue difícil reconstruir, ¿no? Cuyos Claro. nombres, los testimonios. En ese sentido, bueno, esa es todavía la tarea que hay que hacer, ¿no? Es decir, siguen siendo los tapices de Iberé, pero están hechos por mujeres. ¿Cómo se entiende esa relación? Você vê que a Maria Ângela Magalhães era, na verdade, que era a pessoa que fazia as tapeçarias, ela não fazia, né, ela fazia realmente uma transcriação. Eu usei esse termo, o termo transcriação é um termo que o Haroldo de Campos usa quando ele está fazendo quando ele diz que quando se vai traduzir um poema, você não faz uma tradução, você faz uma transcriação, porque, na verdade, você tem que entender o que o poeta original está dizendo e você tem que passar aquela informação. E então eu fiquei muito impressionada com esse termo e resolvi usar esse termo transcriação para descrever o trabalho da Maria Ângela Magalhães. Mas ninguém, eu acho, eu hoje fico escandalizada de que essas tapeçarias não sejam duplamente assinadas. Elas deveriam ser assinadas Iberê Camargo e Maria Ângela Magalhães, porque, na verdade, ela teve um trabalho dificílimo. Se você considera a obra do Iberê, que é uma obra gestual, uma obra com textura, uma obra onde ele botava camadas e camadas de tinta, onde, ao mesmo tempo, ele fazia grafismos. E aí, então, a Maria Ângela pega e reinterpreta isso tudo usando a linha, a agulha, e faz isso de uma maneira... É um impacto, realmente é uma pena que a gente tenha que esperar tanto para ver essas tapeçarias em pessoa, porque nenhuma imagem no computador substitui o que é você ver e você sentir essa mão das mulheres. E eram 70 tecelãs que trabalhavam com ela decidia como ia ser feito. E eu sei que você, que ao longo do tempo, as mulheres foram ganhando mais visibilidade. Quando a gente entra já na tapeçaria contemporânea, na tapeçaria tridimensional, a gente vai ter uma Madalena Abakanovics, que é uma mulher que aí ela já assina o próprio trabalho dela, que é um trabalho totalmente pessoal e autoral. E eu sei que na Bienal você deu uma especial atenção para os tecidos e o têxtil. E aí eu queria também ver se você podia falar um pouquinho para a gente sobre essa importância do têxtil na Bienal do Mercosul.
Mm. Bueno, sí, lo textil tiene una importancia muy grande en la Bienal. Quizás no solo en un sentido literal de tejido, de tapiz, es decir, de ese juego entre la trama y la urdimbre, entre el entrelazamiento del hilo, sino también como concepto, ¿no? El tejido es tejido social, la trama es la relación también entre las personas. Y también saltar el sentido literal del tejido, ¿no? Hay muchas formas de expresarse a través de un tejido. Pienso, por ejemplo, la obra de la artista colombiana Juliana Góngora, ¿no? Que tiene así una presencia, digamos, también del tejido, de la rama, de lo vegetal. Y también, por ejemplo, las arpilleras que hacían las mujeres durante la dictadura de Pinochet en Chile, que eran pequeñas, Incrível esse trabalho, incrível. trabajo colectivo, ¿no? Claro, con pequeñas historias, en pequeñas costuras, ¿no? En pequeñas costuras que van de alguna manera representando escenas que tienen que ver con cómo era la vida en esos años. Y ellas también lo hacen como una forma de obtener recursos para continuar su lucha reclamando por los desaparecidos durante la dictadura. Hay, bueno, también Cecilia Vicuña está pensada para el espacio de la Fundación Ibérica Uhum. Mar. Eliana Ota con sus tejidos, ¿no? Que son como banderas al mismo tiempo. Hay también, por ejemplo, una obra de Gonzalo Elvira que se detiene sobre las mujeres de la Bauhaus, las mujeres que en muchos casos eran artistas textiles, que hacían tapices, y que sin embargo Uhum. las mujeres dentro de la historia de la Bauhaus fueron marginadas y fueron también ignoradas cuando se escribió la historia, ¿no? Sim, Entonces, completamente, né? entonces, bueno, ahí tenés una artista que a través de su forma de hacer también, mediante la cual reconstruye una trama de dibujo, cita de alguna manera las formas del tejido, ¿no? Y rescata los nombres de estas artistas, entre ellas Greta Stam, que bueno, no era tapicista, pero era fotógrafa. Entonces, en la Fundación Ibérica Margo hay muchas artistas cuya obra tiene que ver con el tejido en un sentido más estricto y en otros casos son obras que remiten a los tejidos de la memoria, a los tejidos, digamos, de las experiencias sociales. Pienso en Paz Serrat, Uhum. como ella usó la fotografía de su propio hijo para tejer los últimos 2 años de la dictadura en Chile. Ella fotografiaba a su hijo todos los meses. Entonces, bueno, ese tejido de imágenes, ¿no? O sea, É ese incrível, é um trabalho incrível. también el tejido está presente, bueno, en la obra de Rosana Paulino, que no está en Ibere Camargo, está en el Marx. Eh, Uhum. ella, bueno, trabaja Que é uma con artista maravilhosa, né? Maravilhosa. Eu sí, es adoro o una trabalho da Rosana, né? que É está uma... tomando mucha relevancia, ¿no? Últimamente hay como una valoración, además una artista que es una maestra de tantas artistas, ¿no? Por toda la actividad docente que ella desarrolló. Pero bueno, ella Uhum. tiene el concepto de sutura, no de costura, sino de sutura, y la sutura también cómo unir la experiencia, digamos, de las mujeres negras con una historia de esclavitud en el Brasil, con un presente donde las mujeres siguen estando en la base de la pirámide, ¿no? La mujer Uhum. negra, la mujer pobre, y esto nos lleva a pensar sobre el presente también, ¿no? En un momento en el que la pandemia, la enfermedad está cobrando vida É, justamente. a gente volta um pouco para toda essa, essa história, né, de base das mulheres, né? Eu queria que você, no seu texto, a gente está elaborando um catálogo para a exposição. Nosso catálogo já está praticamente pronto, né? A gente está só aguardando, né? E no seu texto, que eu achei super interessante no texto para o catálogo, você fala um pouco de uma coisa que as pessoas conhecem pouco,
que é o grande congresso que teve aqui no Brasil, o Congresso Internacional dos Críticos de Arte, que aconteceu em Brasília em 1959, coordenada pelo Mário Pedroso, e que o título era A Cidade Nova e a Síntese das Artes, sendo que a síntese das artes era realmente essa ideia proposta fundamentalmente pelo Le Corbusier, mas outros também, que era dessa integração das artes, assim, em vista de estar se trabalhando com uma arquitetura moderna que aparecia com longos espaços vazios, enormes espaços lisos, sem nenhum tipo de enfeite, então acaba se recorrendo às tapeçarias, aos murais nômades. Eu acho super bonito esse nome, né, que o Le Corbusier dava aos murais nômades, mas eu achei muito interessante que você aponta que esse trabalho do Iberê com a tapeçaria, apesar dele ser um trabalho assinado apenas pelo Iberê, apesar da gente saber que tinha uma mulher por trás que ficou um pouco escondida, apesar disso tudo, isso contribuiu bastante também para colocar um pouco a tapeçaria, que eu sinto que nesse momento a gente está tendo realmente uma volta, né? A gente, na arte, vai tendo momentos cíclicos, né? A gente já teve uma grande valorização nos anos 70 da tapeçaria, da cerâmica, para depois a gente ter um esquecimento de novo, mas eu sinto que agora a gente está tendo uma retomada. Aí eu queria, se você pudesse falar um pouquinho sobre isso. Sí, bueno, es interesante porque cuando Le Corbusier plantea esta idea de integración de las artes, que bueno, aparece con tanta fuerza en Brasilia, ¿no? En toda la arquitectura. Pensemos que en el Plan Alto se ven los enormes tapices de Di Cavalcanti, ¿no? Que es como un equivalente, digamos, de esta transposición de obras de Di al tapiz, como se producía con Iberé, ¿no? Esa transposición de los talleres. Es un movimiento internacional después de la guerra, con Jean-Luc Katz y con, bueno, en el caso particular, el gran taller de tapicería de Madame Coutoli. No tenemos que olvidar que, bueno, Nelson Rockefeller quería comprar las obras más importantes de Picasso, pero estas obras ya estaban en las colecciones, ¿no? Entonces le encargaba a Madame Coutoli que la reproducción tejida de estas obras. Es decir, él tenía Las Señoritas de Aviñón, tenía el Guernica, tenía obras. E ela já fez isso nos anos 20, né? No, Explicando um no, pouquinho. no, ella lo hace en los años 70 ya, esas obras, esos Essas, tejidos. Obras. na verdade, ela começa um pouquinho antes, ela começa antes, nos anos 20 ainda, que ainda ela Ah, trabalhava com a tapeçaria bordada, porque ela tinha, só para explicar para as pessoas que não conhecem, a Marie Coutoli era uma francesa que resolveu, nos anos 20, ela tinha muita ligação com o Oriente. E aí ela era amiga do Picasso, amiga de todo mundo, então ela começa a fazer, naquele momento, uma transposição das tapeçarias em grandes formatos para quase murais, né? E ela monta uma empresa chamada Mirbor, que faz o maior sucesso, e aí depois ela vai acabar mais para adiante, como você está falando, se juntando com o Lursat, aí não mais trabalhando com a tapeçaria bordada, mas com a tapeçaria tecida. Só que aí, na verdade, o Lursat acaba ficando muito mais conhecido do que a Marie Coutoli, que, na verdade, foi a pessoa que teve a ideia inicial. Mais uma vez, a história das mulheres, né? Que acabam ficando um pouco escondidas, né? Aí você estava falando da Guernica, eu não sabia a história da Guernica. Sí, sí, de hecho, bueno, son una serie que ella sí había comenzado mucho antes, pero en el momento en el que hace todas estas versiones de las obras de Picasso ya son los años 70. Y sí, como tú dices,
ella quedó más escondida, ¿no? En relación con Jean Lussac. Pero sí, de hecho el textil que representa Guernica, que tienen las Naciones Unidas, es la donación de la compra que había hecho Nelson Rockefeller. Uhum. Y hay un episodio muy gracioso porque, que bueno, tiene que ver con esto que tú citas, ¿no? De la transcreación, porque el tapiz de Guernica llega al MoMA, Alfred Barr, el curador, director de colección de MoMA, abre el tapiz y se encuentra que en vez de estar hecho en blancos, negros y grises, están hechos en ocres. Entonces, Ah, le escribe a Madame Coutoli y le dice, bueno, qué maravillosa la técnica, pero este tapiz tiene color. Y ella le dice, sí, le dice, Picasso estuvo cuando lo expusimos en Antibes, ¿no? Y, dice, y me dijo, qué bien el tapiz, porque el cuadro perdió el color. aham. Cara, é Entonces, muito bom, né? Porque é uma segunda interpretação, né? Uma outra história, né? Você sabe que eu fiz um trabalho uma vez e por conta desse trabalho eu acabei lendo as cartas do Alfred Barr para o Titilo Matarazzo por ocasião da realização da Bienal, da segunda Bienal de 53, né? Quando o Titilo pede a vinda da Guernica, o Cícero Dias conversa com o Picasso fala diretamente com Alfred Barr, e aí é muito engraçado a gente que trabalha nessa área também, nos bastidores, né? Falando um pouco sobre os bastidores, aí tem uma história, aí ele escreve para o Titilo, eu não sei o que fazer com o Picasso, eu gastei um dinheirão aqui no museu para montar uma sala especial apenas para mostrar a Guernica. Agora que a sala está pronta, acabou de inaugurar, o Picasso me pede a obra de volta. E ela, de fato, saiu e, antes de vir para o Brasil, ainda foi para a Itália e voltou. Né? E sabe como é que ela veio? Ela veio enrolada. A gente hoje tem tanto cuidado, né, com as obras de arte, aí a gente se dá conta de como é bom a gente ter hoje essa especialização, né? Porque antes as coisas eram transportadas um pouco meio assim, né? Loucamente. Então foi uma experiência interessante poder ler essas cartas, né? Do bar. Então, pelo tom dele, eu imagino isso que você está contando, esse mesmo tom dele, que era muito estrito, né? Dizendo, ai, meu Deus, botaram uma cor na obra do Picasso, que absurdo. Muito interessante essa história. E aí eu queria falar também um pouquinho das cerâmicas, porque, na verdade, o Iberê Camargo, na verdade, ele trabalhava com porcelanas pintadas. Dentro da terminologia dos estudiosos de cerâmica, a pintura em porcelana também é considerada uma arte cerâmica, porque você, na verdade, está tendo uma base de... Mas ele, na verdade, ele não modelava, como era o caso do Picasso, sobre o qual você também fala no seu texto do catálogo da exposição. Aí queria que você falasse um pouquinho sobre Sí, isso. bueno, yo creo que Picasso fue como la figura pública que le dio visibilidad a esta actividad que estaban realizando muchos artistas, ¿no? En Abisinia de Mar se hacía mucha cerámica, Joan Miró hizo mucha cerámica, pero Picasso le da una dimensión pública enorme. Y en Picasso permite una salida, digamos, de la estética de los años de la guerra, ¿no? Cuando Uhum. está con François Gillot y está en un momento como de expansión afectiva, viviendo ya en el sur de Francia en relación con el Mediterráneo, ¿no? Con este revivir de las mitologías del Mediterráneo, una obra mucho más Uhum. real. Entonces, sí, en la cerámica a Picasso le permite también de alguna manera abrir la paleta, abrir la línea, ¿no? Soltarse nuevamente y explorar un material que él no había trabajado
sí hay mucha tradición de cerámica en España, ¿no? Que él conocía, pero bueno, esta relación con los alfareros, con quien levanta la pieza, que también esto se ve en las piezas, ¿no? Por un lado, hay obras o piezas creadas por el artista y hay otras que hacen el alfarero y Uhum. el pigmento y la forma y el dibujo, ¿no? Entonces también hay muchos artistas que intervienen, ¿no? De Uhum. distintas. Y bueno, yo creo que Iberé también encuentra en la pintura sobre estas piezas Uhum. y intervención también sobre el barro, una forma de ampliar su lenguaje Com expresivo, ¿no? certeza, com certeza. E eu acho, inclusive, curiosamente, é assim, a obra do Iberê é uma obra realmente quase toda voltada para o ser humano, quer dizer, ele tem um interesse realmente no ser humano, na emoção, na expressão, né? Mas nesse trabalho que ele faz das cerâmicas, é muito interessante porque ele trabalha com um trabalho quase experimental. Então, realmente experimenta coisas novas. Então, por exemplo, embora ele já tivesse usado anteriormente a técnica do scratchboard, né, a técnica de tirar com o cabo do pincel a tinta, a gente vê muito mais nessa pintura em cerâmica que ele faz o uso dessa técnica e, em seguida, ele vai aplicar isso muito na pintura. E, ao mesmo tempo, uma coisa que você também aponta no seu texto e que me chamou muito a atenção é o fato dele trabalhar tanto com imagens de animais, que é uma coisa que ele usa pouco, né? Na verdade, o único animal que a gente vai ter muito presente nas obras do Iberê sempre é o gato, né? Ele, inclusive, tinha um afeto muito grande pelos gatos, né? O gato dele tinha nome, ele cita, conta a história do Martim, né? Mas eu achei interessante que você também se deu conta dessa importância dos animais, que são importantes, que o Picasso tanto reproduz e que o Iberê também vai fazer nos seus trabalhos, né? Bueno, sí, es que en un momento en el que estamos viendo lo devastador de la acción de los humanos sobre la naturaleza, eh, es interesante observar en qué momentos lo humano y lo animal se expresan de una manera, ¿cómo podría decir?, más cercana, ¿no? Y de respeto mutuo. Es decir, en tanto el comportamiento del hombre es de talar los bosques, avanzar con las tierras de cultivo, quebrar los biosistemas. Bueno, hay hoy en día una teoría y un análisis específico, ¿no? Sobre el rol de lo humano en el planeta. Entonces, Uhum. eso permite visibilizar con más claridad el lugar de lo animal, ¿no? Es decir, la coexistencia que el hombre debería tener con la naturaleza y con lo animal. Claro. Uhum. Entonces, observar estas series de Iberé, donde, bueno, lo animal tiene una representación, permite introducir también estas reflexiones tan contemporáneas, ¿no? Y Uhum. estamos viviendo. Pienso también que en el terreno de los afectos, hoy en día que estamos en el espacio doméstico, eh, los gatos, que son estas mascotas que forman parte de la casa, han tomado una nueva representación. Muchas personas han adoptado gatos en este momento de pandemia, ¿no? Como Aham. compañía afectiva y como eh, zona de contacto entre lo animal, la casa, lo humano. Así que sí, fue como ver esos temas también desde problemas más contemporáneos, ¿no? Como uno puede desde una reflexión contemporánea volver a estas obras y a estos temas. E é incrível porque nesses trabalhos que ele faz dos animais, dentro de toda essa produção dele de cerâmica, me impressiona muito porque ele realmente toma
o prato inteiramente, né? Com essas formas dos animais. Tem um gato todo arrepiado que abre, mesmo quando ele faz um rato, que ele faz aquela cauda do rato que abraça o prato. É um trabalho muito lindo e muito interessante, e que ele fez, na verdade, tem toda uma primeira parte que foi feita com a Luísa Prado, e depois ele trabalha com a Marianita Link. E a gente, todas as pessoas que trabalharam com Iberê, que a gente selecionou nessa linha do tempo, que eu chamei de o fio de Ariadne, na verdade, foi uma coisa muito interessante essa história do fio de Ariadne, porque quando quando eu fui para Porto Alegre, eu já tinha conversado com o Gustavo e já estava resolvido que se iria fazer essa linha do tempo feminina com as mulheres e tal. Mas quando eu entrei na fundação de novo, que eu já conhecia, mas voltei para conhecer para ver por conta da montagem, né? Eu, de repente, me dei conta daquele espaço que é um pouco labiríntico, né? O espaço que o Álvaro Siza fez, que é tem um pouco essa coisa labiríntica, e foi incrível, porque eu dormi, acordei de manhã, acordei e falei, gente, eu vou chamar a exposição de O Fio de Ariadne, porque realmente foram todas essas mulheres, né, que, na verdade, bom, tem a mulher mor, que é a Maria Camargo, que foi objeto da nossa conversa há 15 dias atrás, que realmente foi o grande sustentáculo de toda a vida do Iberê, né? Essa mulher que realmente deu para ele um suporte total a vida inteira de tudo, né? Eu brinquei na live que todos os artistas do mundo adorariam ter uma Maria Camargo na vida deles, né? Porque a Maria realmente deu esse suporte. Mas, enfim, aí se criou essa imagem poética, né, do fio de Ariadne como o fio que conduz, né, para fora do labirinto, que eu vejo um pouco o próprio labirinto do Iberê, que era essa figura forte, né? E uma coisa que me chamou a atenção, que eu também gostaria de conversar com você, é que assim, o Iberê era um homem do tempo dele. Ele era um homem gaúcho, machista, como todas as pessoas na época, quase todos os homens na época. Mas é muito curioso, porque todos esses depoimentos que a gente pegou da Marianita Link, das pessoas, como eu te falei, que estão vivas, são extremamente afetuosos. E ele manteve essas amizades femininas a vida inteira, se correspondendo. Por exemplo, a Maria Ângela Magalhães, a gente foi visitar o ateliê dela, as coisas que ficaram dela, né? E os arquivos dela, durante a vida inteira, até a morte do Iberê, ela recortava recortes de jornal que contavam histórias sobre o Iberê. Ela tinha toda uma coleção de recortes falando sobre o Iberê. Então, acho assim, muito curioso essa relação que hoje a gente tem tanta dificuldade de aceitar. Nós, como mulheres, hoje muito mais livres, muito mais independentes, temos tanta dificuldade de enxergar o trabalho, por exemplo, de uma mulher como a Maria Camargo, mas ela acreditava profundamente nisso. Então, acho que a gente também, às vezes, quando interpreta a história, tem que pensar no tempo, né, que aquelas pessoas viveram, né? Sí, por supuesto. Hay líneas que cuestionan, si se quiere, el carácter machista que pueden haber tenido algunos artistas, pero uno no puede juzgar o no puede situarse ante el pasado desde los preceptos o los acuerdos del presente, ¿no? Hay que entender las obras en su contexto. Así como las mujeres tampoco reclamaban una autoría, el reconocimiento de su trabajo, sino que se ubicaban en el aura de la idea del maestro, ¿no? Que pienso que es la que funciona ahí, y veré como el maestro y esas identidades hoy
quedado como borradas, ¿no? Y hay que hacer un trabajo de investigación, de archivo, de explorar, bueno, quiénes son esas mujeres que hicieron estas obras y que llegan por pequeños fragmentos. Digo, el hilo de Ariadna no es solamente, eh, digamos, la relación de Iberé con estas mujeres, sino que también es la relación de estas mujeres consigo mismas, ¿no? Es Claro. decir, el Uhum. camino para encontrar su propia identidad, para sentirse seguras y portadoras de una voz necesaria e importante, es también ese camino de búsqueda. Entonces, bueno, las mujeres nos hemos reencontrado con nuestras capacidades y con la necesidad de articular una voz en primera persona, y es un trabajo en el que toda la sociedad está involucrada. Es decir, Uhum. hoy todos, mujeres y varones, están revisando sus lugares en la sociedad y sus formas de hablar y de presentarse a sí mismos, ¿no? Entonces, bueno, está muy bien reconstruir estas tramas. Estaría maravilloso que la autoría sea asignada a Iberé y a las mujeres que realmente realizaron la obra, ¿no? Junto con Iberé como autoras también. Esa sería una revisión historiográfica valiosa, pero no podemos tampoco analizar el pasado desde las normas o los acuerdos que rigen el presente, ¿no? Hay que entenderlos en su tiempo pasado y que nos sirvan para reflexionar. Es decir, si Sim, lamentamos, claro. claro, si Uhum. lamentamos que las voces no sean reconocidas, bueno, hoy hay que reconocer, ¿no? Hoy hay Claro, que claro. y Uhum. dar mucha atención a las obras que toda la sociedad está haciendo, varones, mujeres y todas las identidades eh, múltiples, ¿no? Que cada sujeto puede encontrar en el proceso de construcción de su propia subjetividad. Então, outra coisa que me chamou muita atenção foi o seguinte, quer dizer, além a gente, nessa linha do tempo que a gente construiu, a gente colocou algumas mulheres artistas, como a Anabela Geiger, que foi aluna do Iberê e dizia para todo mundo que tudo que ela tinha aprendido de gravura, ela tinha aprendido com ele, a Djanira, com o qual ele fez o Salão Preto e Branco, eles eram muito combativos, a Djanira também era uma mulher muito combativa, então a gente estava num período em que as tintas importadas receberam uma taxação muito grande, então o Iberê, junto com a Djanira, resolveu que o Salão Nacional de Belas Artes de 1954 seria um salão em preto e branco apenas, para os artistas protestarem contra o preço das tintas importadas. Então, a gente tem a Djanira, a Anabela Geiger, a Maria Tomazelli, que é uma artista maravilhosa do Rio Grande do Sul, que trabalhou com ele, inclusive, no trabalho que ele desenvolveu junto ao presídio. Mas a gente tem também algumas outras mulheres, como, por exemplo, a Estelita Knevitz, que era uma pessoa que organizava, que foi ela que deu a possibilidade do Iberê fazer um famoso curso que ele deu em Porto Alegre e que acabou gerando o Ateliê Livre de Porto Alegre, que se tornou um celeiro de grandes artistas ao longo dos anos. E saiu dessa semente desse curso que o Iberê fez e que ele fez graças à Estelita. Aí, posteriormente, outra pessoa, que é a Evelyn Iosp, que foi diretora do Museu de Arte do Rio Grande do Sul, a primeira mulher diretora do museu, e a Evelyn também faz o primeiro livro do Iberê, um livro super importante, que é a base de tudo o que veio depois. E posteriormente, a Evelyn desenvolve um trabalho de arte e educação e de mobilização da sociedade para a arte e educação de uma importância fundamental, mas são mulheres que são mais esquecidas, né? Que é muito mais difícil. Eu não conseguia localizar uma biografia da Evelyn Iosp, entendeu? Então, eu fiquei pensando que
as mulheres artistas já perdem visibilidade, mas as mulheres de base perdem muito mais, elas realmente desaparecem, né? A gente fala do Alfred Barr, fala de vários outros diretores homens, mas as mulheres elas meio que somem, né? Então acho que isso é uma coisa que a gente está tentando nessa exposição resgatar, né? Sí, sí, obviamente, el trabajo de rescate y en ese sentido, entre las obras de la Bienal, bueno, quiero señalar obras de artistas de Porto Alegre, ¿no? Como Claudia Paín, como L. de Bernardini, que también tiene una obra en la que utiliza la tela, o bueno, Vera Chávez Barcelios, o sea, y también en una visita que hicieron a Porto Alegre un grupo de artistas feministas, nosotras proponemos realizar un afiche en homenaje a artistas de Porto Alegre, ¿no? Entonces, bueno, toda esa trama está ahí presente en la Bienal también, ¿no? El trabajo de rescate que es necesario llevar adelante es un desafío para la investigación y para la museografía, ¿no? Hacer Claro. exposiciones, producir catálogos. Son muchísimas más las exhibiciones de artistas varones que se hacen que de artistas mujeres. Tenemos poca oportunidad de ver exposiciones de investigación y antológicas de artistas mujeres. Entonces, Uhum. desafío enorme para la investigación, es una tarea que hay que hacerla todavía, investigar estas presencias artísticas, estos lenguajes y la enorme contribución que estas artistas han hecho y que quedaron olvidadas, como tú dices, ¿no? Yo digo que es una historia bajo las alfombras, ¿no? Donde enorme cantidad de obras o desaparecieron, no se conservaron. Tenemos mucha dificultad, sobre todo para muchos años antes, para reconstruir esas trayectorias, pero es una tarea importantísima que hay que llevar adelante, ¿no? Claro. Eu me lembro que a frase mais comum do Mulheres Radicais era: como é que eu não conhecia esse trabalho dessas mulheres, né? Nós estamos chegando aqui ao finzinho da nossa live, que você sabe que a gente precisa acabar um pouquinho antes, senão não dá para a gente salvar. Eu queria agradecer, André, muitíssimo a tua participação. Espero que a gente possa se conhecer pessoalmente assim que acabar isso e que nós possamos ver juntas a exposição. Eu vi um texto tão lindo, uma frase tão linda que você falou na entrevista com o presidente, que você diz que a coisa mais importante para um curador é quando você vê todas as obras entrando no salão, e aí a gente sente, eu fico até arrepiada de lembrar, porque é aí que a gente enxerga o que a gente pensou, e aí que se estabelecem novas relações, como você bem disse, aparecem coisas que não estão nos livros, que a gente não tinha pensado antes e que a gente só enxerga quando a gente vê as obras juntas. E eu espero que a gente possa brevemente ver as nossas obras todas juntas, a todo o seu trabalho para a Bienal, que eu tenho certeza vai ser uma Bienal emocionante e com muito afeto. Muito obrigada pela sua presença, obrigada por todo mundo por ter participado e até breve, Andréa. Espero que possamos Muchas nos ver tão logo. a todos los que estuvieron en esta reunión y bueno, espero que nos veamos pronto. Un abrazo. Um abraço para todos. Até logo, gente. Obrigada pela participação. Tchau.